Queridos amigos e irmãos, a paz do Senhor Jesus, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo de comentários bíblicos aqui desse canal. Eu quero agradecer pela visualização que cada um de vocês tem feito aqui nos nossos vídeos. Quero, de todo o meu coração, desejar que essas palavras estejam sendo bênçãos sobre a sua vida. Gostaria de convidar você que ainda não é inscrito a se inscrever aqui no nosso canal e nos ajudar compartilhando os nossos conteúdos para que assim alcancemos mais e mais pessoas. Queridos, eu quero trazer um comentário bíblico aqui hoje acerca de um homem chamado Estevão. E os registros acerca da vida de Estevão vão estar em Atos dos Apóstolos. Gostaria de concentrar o comentário que vou fazer aqui hoje mais em cima do que está escrito no capítulo de número 7. Porém, Estevão é apresentado a mim no capítulo de número 6. A Bíblia vai dizer que como estava acontecendo uma grande quantidade de pessoas se convertendo, recebendo ali a palavra e se convertendo a Jesus, a Bíblia vai nos dizer que houve uma necessidade de se instituir homens para que gerenciassem o trabalho, a supervisão, a distribuição de alimentos entre as pessoas que estavam se ajuntando àquela comunidade cristã. E Estevão é um desses homens, citados ali em Atos capítulo 6, como alguém que tinha sido avaliado e foi encontrado nele boa reputação, sabedoria e, acima de tudo, ele havia sido achado como um homem cheio do Espírito Santo. Essas características vão credenciar Estevão como um dos diáconos da igreja do primeiro século. Porém, a Bíblia vai dizer ainda no capítulo de número 6 que Estevão ele se destaca por trazer uma palavra ousada, por trazer uma palavra que as pessoas não conseguiam resistir, os seus opositores não conseguiam contradizê-lo, não conseguiam resisti-lo, porque ele trazia uma palavra com uma autoridade que vinha de Deus. Sendo assim, queridos, estes homens, esses líderes religiosos, vão mentir acerca da vida de Estevão, que não somente pregava com muita autoridade, mas que também por meio dele era feito grandes prodígios, grandes sinais. E isso fazia com que muitas pessoas se convertiam ao Evangelho. E agora eles conduzem Estevão em cima de uma mentira, eles conduzem Estevão até o Sinédrio, aonde ele seria julgado e, consequentemente, no final do capítulo 7, ele seria assassinado por esses líderes religiosos. E quando ele é apresentado até o Sinédrio, ele não se intimida. Pelo contrário, com muita sabedoria, ele vai anunciar a palavra. É isso mesmo, ele vai anunciar tudo o que estava contido dentro das Escrituras que aqueles próprios líderes religiosos consideravam como a verdade. Ele começa anunciando acerca de Abraão. Ele vai dizendo, dentro ali de toda a descendência patriarcal, Abraão, Isaac, Jacó, José, ele vai apresentando toda a escritura até eles, com o propósito de apresentar a verdade. E a verdade que eles não aceitavam era que Jesus era o Filho de Deus, que o Cristo que eles haviam crucificado, que eles haviam entregado para ser crucificado, era enviado por Deus, era o Filho de Deus, o Messias tão aguardado. Diante de toda essa verdade exposta aos judeus, aos religiosos, aqueles homens observavam Estevão e, por mais que ele transmitia uma presença, uma glória tão maravilhosa, muitos ali vão ficar rangendo os dentes de raiva por causa da verdade que ele estava expondo. Muitos olhavam para ele e viam que a face dele era como a face de um anjo. Tamanha presença de Deus, tamanha glória do céu sobre a vida dele.
Mas muitos olhavam para ele e ficavam enraivecidos, raivosos, por causa da verdade que ele estava expondo. E diante de toda aquela verdade sendo exposta, não havia como contradizer a verdade que ele estava expondo. Aqueles homens, então, observam e Estevão vai anunciar dizendo que estava contemplando a glória de Deus, que estava vendo Jesus ao lado de Deus. E isso foi o fator culminante ali para que eles condenassem Estevão a ser morto por apedrejamento. Quando ele anuncia a verdade que já está fazendo com que o coração daqueles homens fique fervendo de raiva, a ponto deles rangerem os dentes. E quando ele diz que está contemplando Jesus ao lado de Deus, eles então começam a expulsá-lo da cidade e começam a apedrejá-lo. E ele vai ser apedrejado até a morte. Mas antes de morrer, ele vai dizer, ele vai pedir ao Senhor que não acrescentassem aqueles homicidas o pecado que eles estavam cometendo, que era de assassiná-lo por causa da palavra, por causa da verdade. Sendo assim, querido, o comentário que eu quero trazer é que em muitas ocasiões, muitos cristãos pelo mundo afora têm sido, assim como Estevão, martirizados. Estevão foi o primeiro, ele não foi o único. Muitas pessoas perderam a sua vida por amor a Cristo. Entregaram a sua vida e diante de situações como essa, não negaram a Cristo, anunciaram a verdade. E por anunciar essa verdade, acabaram perdendo a sua vida. Mas o próprio Jesus já havia dito, e esse era um ensinamento que eu acredito que era transmitido naquela época também, que todo aquele que amar mais a sua vida irá perdê-la. Mas todo aquele que perder a sua vida por amor a Cristo irá encontrar de fato a sua vida. Estevão, querido, acredito que sabia muito bem disso. E nós também precisamos saber disso todos os dias. Talvez nós não vamos ser, como em muitos países, assassinados por causa da nossa fé. Mas às vezes, por anunciarmos a verdade, nós vamos ser atacados. Nós vamos ser ridicularizados. Nós iremos ser, por causa da nossa fé, às vezes excluídos de muitos lugares. Contudo, queridos, que nós venhamos continuar anunciando a verdade, anunciando por meio de uma maneira de viver, anunciando por meio das oportunidades que nós temos, sejam elas particulares ou sejam elas em grandes públicos, que nós venhamos fazer uso da verdade como Estevão fez. Não temendo o que possa nos acontecer, porque as pessoas podem fazer mal ao corpo, mas elas não podem tocar na nossa alma. A Bíblia nos diz que nós não devemos ter medo daqueles que podem fazer mal ao nosso corpo, mas nós devemos temer a Deus, que pode tanto lançar o corpo como a alma no inferno. Então, queridos, continue anunciando a verdade, continue pregando a verdade, ainda que te caluniem, ainda que venham te difamar, ainda que venham te excluir, ainda que venham te abandonar, mas o que importa é que nós estejamos anunciando a verdade. Se você está sendo atacado por anunciar a verdade, veja o que Estevão sofreu, veja o que Estevão passou, mesmo diante de pedradas, mesmo diante de assassinos, ele continuou anunciando a verdade. E a verdade, queridos, é Cristo. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então continue anunciando essa verdade, porque eu creio que valerá a pena em nome de Jesus. Eu desejo uma ótima semana a todos vocês, que o Senhor abençoe você, a sua casa, e querendo Deus, até um próximo vídeo, em nome de Jesus. Amém e amém.